Beleza, galera, Jorge aqui de novo, e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre as bikes de estrada que eu acho mais interessante de se comprar no mercado nacional. A gente vai falar de bikes novas, tá? De um valor aí de orçamento de R$7.000 até R$18.000, sendo que R$7.000 vai ser aquela bike mais simples, mais voltada para treino, e a partir ali dos 13.000 para cima a gente começa a chegar em bikes que já tem um padrão ideal para competição, tá? Então eu fiz um vídeo bem parecido com esse, só que falando sobre as MTB do mercado nacional que eu acho mais interessantes. E a gente tirou ali que as mais legais do mercado nacional seria a Soul 929, a Odd e a Sense, né? São as bikes mais interessantes. E quando a gente vem falar de bikes de estrada é um pouco diferente, tá? Porque o mercado nacional está bem carente, assim, a gente não tem muita opção assim, de bike de estrada. Então a gente tem duas marcas que são muito boas, tá? Mas só tem essas duas, que são as marcas que a gente vai comentar hoje, que são a Swift Carbon e a Soul. Então, começando com a Swift Carbon, tem bikes aqui para todos os gostos, né? E para todos os bolsos também. A bike mais top deles aqui custa na faixa dos 80.000, tá? Mas a gente vai vir aqui um pouco mais para baixo nesse orçamento e vamos começar falando lá da bike mais simples da Swift, a Enduravox Pro Disc. Essa bike aqui custa R$7.000. Ela já vem com o grupo Sora, que é um grupo que funciona muito bem. Eu acho que é um grupo muito barato de se manter, atende muito bem para treino, tá? Já tive uma bike com grupo Sora, bem legal. Essa bike aqui já vem com cabeamento integrado, só tem um cabo aqui do freio dianteiro, né, que passa por fora do guidão. Então assim, ela já vem bem atualizada, né? Freio a disco. Essa geometria aqui da Swift é excelente, tá? Já tive uma bike que tem uma geometria igual a essa, é sensacional. Essa aqui vem com o freio a disco, não é o freio a disco hidráulico, é o freio a disco mecânico. Para o preço que essa bike tá condizente, tá? Funciona legal também o mecânico, né? Não vai ter a modulação do freio hidráulico, mas funciona muito bem, tá? E ela tem o quadro em alumínio e o garfo em alumínio. A próxima bike vai ser o mesmo quadro, mas não vai ser o mesmo quadro, o garfo, tá? Então a Enduravox Comp Disc já é uma bike que tem o garfo em carbono e o quadro vai ser igual o da anterior. Essa aqui já vai vir com o cabeamento todo interno, então nem o cabo do freio dianteiro aqui vai passar por fora, ele também vai passar por dentro. Muito legal, ponto positivo. Vai vir com o grupo Tiagra e essa aqui daí já vem com o freio hidráulico, tá? Então você vai pagar 3.000 a mais, mas você vai receber todas essas vantagens que eu falei aqui, um grupo um pouco melhor. As rodas dela aqui também são um pouco melhores, tá? Essa aqui já vem com eixo passante, a anterior ainda era com blocagem, tá? Então você vai pagar 3.000 a mais, vai ter bastante vantagens, né? Nesses 3.000 que você vai investir a mais. Então essa aqui é uma bike bem legal e vamos partir para a próxima aqui, que é a Enduravox Evo Disc. Essa aqui eu acho bem interessante porque ela já começa a chegar numa bike de um padrão legal para competição, tá? É uma bike que custa R$13.000 e diferente da anterior, essa aqui vem com o grupo 105. O grupo 105 é excelente, tá? É um grupo muito bom para quem quer começar a competir aí, tá? Inclusive eu tenho o grupo 105 na minha CAD 13, é um grupo excelente, tá? E essa bike aqui, em questão de pneu, roda, daí já vai ser igual ao do modelo anterior. A única diferença dela em relação ao modelo anterior é o grupo 105 mesmo. Essa bike pesa 10 quilos, tá? Ela é assim, diria que para um padrão das bikes de estrada ela é um pouco pesada. Só que isso é normal de bikes de estrada de alumínio com freio a disco, tá? Então é normal esse peso. Agora a gente vai partir para as bikes da Soul. Não posso esquecer de falar de um ponto muito positivo dessas bikes da Swift que a gente viu aqui, que elas têm um clearance no quadro para aceitar pneus bem largos, tá? Então ela entra aqui, pneu acho que de até 32 milímetros, assim, é tranquilo para colocar nesse quadro aqui, talvez até mais, tá? Não sei aqui no garfo, mas no quadro eu sei que ela entra pneus bem largos. Isso é um ponto bem interessante porque principalmente quem está comprando uma Speed pela primeira vez, às vezes mora num lugar que o asfalto é muito ruim e tal, então usar pneu largo, cara, vai te trazer um conforto assim muito bom, tá? Na minha opinião, assim, para treinar, o mínimo que você vai usar de pneu é um pneu 28 milímetros, mínimo, tá? Para ter um conforto legal. E agora partindo para as bikes da Soul. A Soul, assim, tá
com poucas opções, tá? De bike, já teve mais opções. Ela tem aqui a 3R1 vendendo só o quadro, não tem vendendo a bike completa. Na 3R1 Rio do Rastro, que é a bike com quadro aero, né? Deixa eu abrir aqui para mostrar. Essa bike aqui está com uma disponibilidade bem baixa, ó. Tá só o tamanho 56 disponível. O valor é bom, a bike é boa, bem montada, tudo. No caso da Soul aqui, as bikes são freio ferradura, tá? As de valor mais baixo. A Soul só começa a oferecer freio a disco na 3R5, que é R$18.000, a gente já vai chegar lá nela. Mas essas bikes aqui, ferradura, elas têm vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens primeiro, tá? Elas são bikes de grupo SRAM Rival, que é equivalente ao grupo 105, então é um grupo legal para competir. São bikes que têm o quadro em carbono e o garfo em carbono. E por ser quadro em carbono e freio ferradura, ela fica muito mais leve do que aquelas Swift que a gente viu antes, tá? Então essa Swift aqui de 13.000 pesa 10 kg e essa 3R4 aqui de 14.000 pesa perto de 8 kg, tá? Então é 2 kg mais leve, 2 kg é uma diferença bem considerável. Mas tem gente que vai querer ainda o freio a disco. Então quais são as desvantagens dessa aqui? Não é freio a disco e ela não está atualizada, né, nos padrões mais recentes do mercado aí. Então no momento da revenda, sei lá, você vai vender, trocar de bike daqui 3, 4 anos, talvez lá no futuro o padrão já seja todas as bikes disco e as pessoas só vão querer bike disco e daí você vai, né, dar talvez uma penada aí para conseguir vender a sua bike de freio ferradura. Mas algumas pessoas ainda vão preferir, né? Por exemplo, essa bike também não tem o cabeamento todo integrado e tudo mais, né? E não é de eixo passante, é de blocagem, assim como todas as bikes que usam freio ferradura. Mas a Soul, aqui nesse valor de 18.000, começa a chegar numa bike que eu acho muito interessante, que é a última bike que a gente está vendo hoje, que é a 3R5 com quadro em carbono, cockpit tudo em carbono, então mesa e guidão integrado em carbono, canote em carbono, vou botar a tela inteira. Garfo e quadro, as rodas não são carbono, mas são rodas muito boas, e, enfim, assim, é uma bike interessante nesse valor aqui de 18.000 e já com freio a disco, com eixos passantes, tá? E tem uma geometria bem legal essa bike aqui também. Então essas são as bikes que eu acho mais interessante que a gente tem no mercado. Tem outras marcas como Caloi e Odd que não estão aqui, porque na minha opinião elas estão muito atrás, tanto em tecnologia, em componentes, em geometria, em clearance para aceitar pneus largos, em tudo, assim, elas ficam muito atrás dessas marcas que a gente viu aqui hoje, tá? Principalmente essa Swift aqui, apesar do peso, que de novo, tá? É um peso normal para uma bike desse padrão e desse valor aqui, quando a gente fala de bike de alumínio com freio a disco, é normal que seja pesado. Tirando esse fato aí, é uma bike excelente, cara. É uma bike muito bem montada. Eu acho super interessante essa bike aqui. E, inclusive, eu já vou adicionar uma coisa nesse vídeo que, assim, as bikes de estrada são muito mais baratas de se manter do que a bike de MTB, tá? Então, no longo prazo, assim, o teu bolso agradece, porque é uma bike muito mais barata de treinar. Então, se tu anda, por exemplo, 10.000 km por ano numa MTB e 10.000 km por ano numa bike de estrada, a bike de estrada vai te custar, tipo, 3, 4 vezes menos de manter, tá? Do que a bike de MTB, assim. Porque a bike de estrada, você não precisa revisar a suspensão, o pneu dela dura muito mais, a corrente dela dura muito mais, o cassete dela dura muito mais. E além disso, essas peças, pneu, cassete, corrente, são mais baratos do que na MTB. Enfim, por aí vai, tá? Principalmente se você quer só uma bikezinha para complementar os seus treinos, essa bike aqui, que tem o grupo Sora, essa aqui de 7.000, o grupo Sora é baratíssimo de manter, tá? Uma corrente dessa aqui custa tipo 3 vezes menos do que uma corrente de MTB, assim. O cassete também, enfim, é muito mais barato, tá? Então fica a minha dica aqui de modelos que eu acho mais interessantes e eu quero saber a sua opinião. Se você concorda comigo, não sei aí se você já tem as duas bikes, né? Tem uma MTB e uma Speed, mas se você tem as duas, eu quero saber a sua opinião, se você acha que realmente a Speed é mais barata de manter e se é interessante ter ela para complementar os treinos. O que você acha, assim, né, de ter as duas bikes? Eu acho muito interessante ter duas bikes.
Sei que em alguns lugares do Brasil a Speed é inviável por questão de asfalto, acostamento, não ter e tal, né? Daí não tem como. Mas para esses lugares é viável uma Gravel, né? A Gravel também é uma bike bem legal. Inclusive a Swift tem uma Gravel bem legal que eu quero trazer no próximo vídeo para vocês. Mas é isso aí. Uma outra coisa que eu vou adicionar aqui também, né? A gente falou sobre o custo da Speed, que é bem menor. Mas outra coisa legal é que assim, quando a gente fica muito tempo andando na MTB e a gente vai pegar a Speed, cara, a sensação de rendimento que a bike passa, de que toda a força que tu coloca no pedal, assim, tu sente que vai pro chão mesmo, assim, ela transfere muito bem, tá? A bike é muito mais rígida, o pneu, por ser muito mais estreito, ele rola muito melhor no asfalto. Enfim, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo ter as duas bikes, a MTB e a Speed. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu comentário, a gente troca uma ideia aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu!